Fala pessoal, beleza? Estamos começando aqui agora mais um vídeo da série de videoaulas sobre o CodeIgniter 4. Nessa próxima etapa das nossas aulas aqui, a gente vai começar a trabalhar com models dentro do CodeIgniter 4. Esses models eles vão nos auxiliar principalmente na conexão com o banco de dados e vai nos possibilitar também a partir da nossa aplicação, inserir registros dentro do banco de dados e também fazer a busca no banco de dados para serem exibidos no usuário, para o usuário através das nossas views, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é justamente criar o banco de dados que posteriormente será conectado ou será integrado à nossa aplicação, tá? Nas nossas aulas aqui, eu vou utilizar o banco de dados MySQL porque eu acredito que é um banco de dados mais popular aí entre os desenvolvedores, tanto da linguagem PHP, como também dos utilizadores do CodeIgniter Framework, tá? Então, o MySQL será o banco de dados utilizado aqui para as nossas aulas. Lembrando que você pode utilizar outros bancos de dados, como Postgre, como o SQLite, como o Oracle, o Microsoft SQL Server, tá? Sem problemas algum, tá? O CodeIgniter fornece compatibilidade com todos esses bancos de dados, ou pelo menos com os mais populares que a gente tem aí, ok? Como vocês sabem, eu estou utilizando o AMP Server para hospedar localmente aqui a aplicação que eu criei, que é a base das nossas videoaulas, né? Que é a aplicação que eu estou utilizando aqui nas videoaulas. O AMP, por padrão, ele já instala o MySQL, né? Ele instala o Apache, ele instala também o PHP e ele também instala o MySQL para que possa ser utilizado localmente aqui no servidor. Então, quando eu quero acessar aqui o administrador do banco, né? A interface que a gente tem para poder administrar o banco, eu coloco aqui o localhost e coloco o phpMyAdmin. Tá? Esse phpMyAdmin é um cliente do MySQL, né, em interface web, que possibilita você fazer a administração dos seus bancos de dados, criar novos bancos, editar algum banco que tenha, enfim, esse tipo de coisas aí você consegue fazer através dessa interface. Tá? Eu vou até logar nela aqui, para que vocês consigam ver. Vou selecionar aqui MySQL, o utilizador é o root. Como eu estou num servidor local aqui, eu uso só para fins didáticos mesmo, eu nem criei uma senha para esse meu usuário root, tá? Então, vou deixar esse campo em branco, clicar em executar, e ele vai cair aqui na página principal do phpMyAdmin, que é por onde eu administro os bancos de dados, tá? A única ressalva importante que eu vou fazer aqui é que o MySQL, quando é instalado, tá? Geralmente, né, a porta que ele utiliza é a porta 3306, que é a porta padrão do MySQL. Na minha instalação aqui especificamente, ficou na porta 3308, tá? Essa informação ela vai ser importante na hora de configurar o arquivo de conexão lá do CodeIgniter, tá? Então, você verifica aí o seu, se está na porta 3306, que é a padrão, ou se porventura estiver em outra porta, que você já fique alerta, né, para não ter problemas na hora de configurar o arquivo de conexão, beleza? Bom, pelo phpMyAdmin eu conseguiria criar um banco de dados para o meu CI4 App, né, que é a aplicação que eu estou utilizando do CodeIgniter, conseguiria criar as tabelas e criar relações entre várias tabelas de forma bem tranquila aqui, sem precisar ficar entrando muito na parte do código SQL, né? Ele já te dá aqui todas as interfaces para você consiga criar os objetos do banco sem precisar ficar digitando códigos. Entretanto, eu vou utilizar aqui o MySQL Workbench, tá? Que é uma outra interface, né? Uma outra aplicação que também se conecta com um servidor do MySQL, só que ele me dá aqui uma interface na qual eu consigo criar um modelo do banco, né? Eu consigo criar um DER, um diagrama de entidade de relacionamento, e no final ele me gera todo o código SQL desse modelo que eu criei. E aí ele já me dá todos os create tables para que eu possa
copiar e colar e já gerar as tabelas, ou mesmo ir através de um wizard que ele tem aqui, ele mesmo já pega esse código, já executa e já deixa tudo pronto para mim com poucos cliques, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam baixar o MySQL Workbench, caso vocês queiram, e vou deixar também um link de uma videoaula que eu fiz há um ano atrás, na qual eu ensino passo a passo de criar o banco e de exportar ele lá para o servidor do MySQL efetivamente, ok? Bom, vejam que a primeira vez que eu estou abrindo ele, tá? Eu acabei de instalar aqui porque eu tive que formatar a minha máquina. Ele já identifica aqui, ó, que existe uma instância local do MySQL, que é justamente aquela que o AMP nos fornece, tá? Eu vou clicar aqui. Aqui para dar um pequeno erro aqui por causa das versões, vou dar um continue anyway aqui, não tem problema. E cair nessa tela aqui, eu vou vir aqui em File e vou criar um New Model. Tá, primeira opção então, New Model. Por padrão ele cria um arquivo, um banco de dados chamado MyDB. Eu vou editar isso aqui, ó, clico com o botão direito, Edit Esquema, e eu vou chamar esse banco não de MyDB, mas sim de CI4App. Então o banco de dados ele vai ter o mesmo nome que a minha aplicação, tá? Vejam que ele já mudou aqui em cima, beleza? Fechei. Eu vou vir aqui agora em adicionar diagrama. Clico duas vezes, ele vai criar aqui uma área de trabalho onde eu consigo modelar o meu banco de dados, tá? Aqui do lado esquerdo ele te dá todos os ícones que você vai precisar para criar o banco e os relacionamentos. E só você ir arrastando aqui para dentro que você consegue criar um modelo aí com quantas tabelas você quiser, beleza? No nosso caso aqui, como a gente já vem trabalhando, né, simulando, na verdade, uma área de produtos dentro da aplicação, né, a parte do produto, os detalhes do produto, eu vou criar aqui então uma tabela de produtos. Então você arrasta aqui o Place New Table, clica duas vezes, ele abre nessa parte inferior aqui, esse assistente aqui na qual você consegue definir o nome da tabela e quais colunas ela vai ter. Então a minha tabela aqui ela vai se chamar produto. Vou colocar no singular mesmo, tá? Aqui embaixo ele sugere que a sua chave primária se chame ID produto. Eu vou alterar e deixar como apenas ID, tá? Ele cria esse ID como chave primária. Vejam que a caixinha do PK está selecionado. Ele fala que é not null. E além dessas duas opções, eu vou marcar a opção também do AI, que é o auto incremente, para que o código, né, o ID do produto seja gerado automaticamente de forma incremental. Além da coluna ID, eu vou ter aqui uma coluna nome do produto. Esse nome do produto vai ser varchar45 e eu vou marcar aqui também a opção not null, porque esse nome não pode ser nulo, tá? Então é um campo obrigatório. Além disso, o produto vai ter um valor. E aí para valor eu vou colocar aqui o tipo de dado double, tá? E o produto vai ter categoria também, só que a categoria eu não vou criar aqui um atributo especificamente. Eu vou criar uma outra tabela chamada categorias. E aí eu crio um relacionamento entre produto e categoria, tá? Então a tabela produto está pronta, posso fechar. Vou aumentar aqui para facilitar a visualização de vocês. Ok, feito isso, então eu vou criar aqui uma tabela categoria. Essa tabela vai ter uma chave primária chamada ID também. Da mesma forma que o produto ele vai ter o auto incremente selecionado. E a categoria vai ter uma coluna chamada nome categoria, que vai ser varchar45 e que também vai ser not null, porque tem que ser obrigatório, tá? Bom, só isso. Fechei aqui. Agora eu preciso criar a relação entre produto e categoria. Essa relação vai ser uma relação de 1 para n. Por quê? Porque o produto ele vai ter uma única categoria. Só que cada categoria poderá ter vários produtos associados, tá?
Então, por exemplo, se eu tiver uma categoria chamada informática, eu posso ter vários produtos, né? Mouse, teclado, notebook, pendrive, vários produtos que são dessa categoria informática. Então, por isso que a relação é de 1 para N, ok? Para eu inserir essa relação, aqui do lado, ó, aqui na parte específica de relações, a segunda opção é justamente a relação de 1 para N ou de 1 para muitos não identificante, tá? Então, eu cliquei aqui. Para eu gerar a relação, eu clico primeiro em quem vai receber a relação, no caso é produto, então eu cliquei no produto, e depois eu clico na tabela que vai fornecer a relação, que é a categoria. Então eu clico em categoria e ele cria para mim essa relação e inclusive puxa a chave estrangeira, que é o ID da categoria, ele puxa aqui para o produto. Então o produto agora ele tem o seu próprio ID, ele tem o seu nome, ele tem o seu valor e ele tem também a sua categoria. Beleza? Muito bem, o nosso modelo aqui está pronto, tá? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso, a partir desse desenho aqui, gerar o código SQL que vai fazer o create table categoria e o create table produto. Como que eu faço isso de forma bem simples aqui no MySQL Workbench? Eu venho aqui no menu Database, eu clico em Forward Engineer, ou você pode de forma direta apertar pressionar as teclas Ctrl e G, que vai funcionar também. Ele vai cair nessa tela, tá? Aqui nessa tela eu passo as opções de conexão, tá? Os dados para que ele consiga se conectar à instância do MySQL que eu tenho instalado na minha máquina. Lembre-se que eu falei que a porta não era a porta padrão 3306, e sim a porta 3308. Então eu vou alterar aqui de 3306 para 3308. Tá? O username é o root, o password eu não preciso setar porque o meu tá vazio, não tem senha, né? Tá em branco. Feito isso, eu clico em Next. Nessa segunda tela aqui eu não preciso fazer nada, então eu clico em Next novamente. E ele vai cair nessa terceira tela, onde ele te dá um resumo do que vai ser executado. No nosso caso aqui, ele está falando que dois objetos tabelas serão exportados para o MySQL. A gente clicar em Show Filter, justamente as tabelas que a gente tem no nosso modelo, categoria e produto. Tá? Caso tenha aqui alguma tabela que você não quer que seja exportada, é só você passar ela para o lado de cá, para o quadradinho da direita. Tá? No nosso caso aqui a gente vai executar os dois, categoria e produto, beleza? Então eu fechei, cliquei em Next, ele me mostra o código que vai ser executado lá no MySQL. Então vocês vão ver aqui, ó, que ele tem o create table da categoria, ele tem o create table do produto, tá? E ele tem também aqui a criação da relação, né? Onde ele cria aqui a foreign key dentro da tabela produtos, beleza? O que eu posso fazer? Eu posso copiar isso aqui e lá no phpMyAdmin criar o banco CI4 app e executar esse código, tá? Ou eu simplesmente clico em Next aqui, ele já vai conectar com o banco, criar o esquema CI4 app, criar as tabelas e ponto final, deixar tudo pronto, já funcionando tudo certinho, bonitinho, ok? Cliquei no Next então. Vejam que tudo deu certo, né? Então ele conectou ao servidor do banco, executou os scripts, viu a resposta do servidor, né? E salvou o estado de sincronização. E aí depois ele fala, ó, tudo finalizado com sucesso. Beleza? Fechei aqui. Eu vou voltar no meu phpMyAdmin, tá? E vou pedir aqui para ele atualizar o meu painel de navegação. E aí vocês vão ver que agora possui aqui um banco de dados chamado CI4 App. Se eu clicar nesse CI4 App, eu tenho aqui, ó, as tabelas categoria e as tabelas categoria e produto, que foram geradas a partir lá do meu modelo. Beleza? Então vejam que é muito fácil criar bancos de dados, tá? Aqui no caso com duas simples tabelas, mas você pode criar o seu banco de dados aí com 15, 20, 30 tabelas no Workbench tranquilo que ele vai exportar aqui.
Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o MySQL Workbench e o link da videoaula que eu ensino a criar o banco de dados a partir do MySQL Workbench. Esse banco de dados que a gente criou aqui, ele vai servir para as nossas próximas videoaulas que vai tratar a questão dos models. Então a gente vai criar os nossos models dentro do CodeIgniter com base nessas tabelas. E aí a gente vai criar também, inclusive, um CRUD de categoria, né? Ou seja, um painel onde eu consigo inserir, editar, excluir e pesquisar categorias. E a mesma coisa para os produtos. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não deixem de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima.